Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e hoje nós vamos dar continuidade à análise do regulamento dos agentes de tratamento de pequeno porte. Esta é a parte 3 da nossa série de vídeos que trata sobre este tema. Nós vamos dar continuidade hoje ao que nós já estávamos estudando no vídeo anterior, que são as obrigações dos agentes de tratamento de pequeno porte e a flexibilização dessas obrigações. Na verdade, o regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados visa justamente isso, flexibilizar algumas obrigações para as pequenas empresas de forma geral que se enquadrem como agentes de tratamento de pequeno porte. Então, nós vamos começar o nosso vídeo falando sobre o registro das operações de tratamento de dados pessoais, que é uma obrigação que está estampada lá na Lei Geral de Proteção de Dados, mas a lei, obviamente, ela não especificou nem o formato, nem qual o conteúdo desse registro das operações de tratamento, de forma que nós temos que, até que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela se manifeste sobre esse registro, os consultores de proteção de dados pessoais acabam se inspirando no que a Europa já tem feito há alguns anos. Mas, dito isso, você pode perguntar, mas o que é realmente esse registro das operações de tratamento de dados pessoais? Esse registro nada mais é do que uma ferramenta que, como já foi falado aqui, que é obrigatória, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para os agentes de tratamento de dados, ou seja, controladores e operadores, para que eles documentem todo o fluxo de dados que circulam dentro das empresas. Ou seja, toda atividade de tratamento de dados deverá ser registrada neste documento, nesta ferramenta, que pode ser em dois formatos principais. Tanto pode ser no formato eletrônico quanto no físico. E digo isso por quê? Porque nem a LGPD e até o momento em que nós estamos gravando esse vídeo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não publicou nenhuma regulamentação nem nenhuma guia informativa sobre o registro das operações de tratamento, de maneira que, se não há um formato específico e legalmente obrigatório, ele pode ser feito tanto, pelo menos até agora, no formato eletrônico quanto no formato físico. Claro que o formato eletrônico tem a vantagem de que você pode sempre atualizar e revisar essa documentação esse registro mais facilmente do que no formato físico. Muito embora não exista nenhum problema utilizar qualquer um dos formatos. De qualquer forma, o registro de operações de tratamento de dados pessoais é um documento vivo que deve sempre ser revisado. E, finalmente, a finalidade desse registro das operações de tratamento de dados, primeiro, é que os agentes de tratamento possam manter um controle interno dos tipos de dados e da maneira como eles são tratados internamente na empresa. A obrigatoriedade desse registro faz com que a empresa ela realmente se organize e comece a saber como esses dados circulam dentro da empresa, que tipos de dados circulam e, principalmente, esse registro faz com que a empresa ela efetivamente possa analisar se tem dados em excesso ou não, entre outras questões que são importantes para a adaptação da empresa à LGPD. E a segunda finalidade, por incrível que pareça, é também auxiliar as atividades de supervisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Antigamente, na Europa, era obrigatório que todas aquelas pessoas que tivessem bancos de dados, eles registrassem esses bancos de dados nas autoridades de proteção de dados pessoais de cada país. Então, isso mudou, né, essa obrigatoriedade desse registro perante as autoridades mudou, entretanto, continua a obrigatoriedade de registrar efetivamente esse fluxo de dados. E isso serve para auxiliar e facilitar
quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados for fazer alguma fiscalização. Segundo o regulamento, o registro das atividades de tratamento de dados pelos agentes de tratamento de pequeno porte será feita de forma simplificada e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai fornecer um modelo para esse registro simplificado. Então, até que a autoridade nacional se manifeste com relação a esse modelo, especificando o conteúdo, até agora não se sabe em que a autoridade vai flexibilizar, mas de qualquer forma será um documento que provavelmente qualquer pessoa vai conseguir fazer e terá informações bem enxutas com relação ao registro de operações de tratamento que nós conhecemos, que existe, onde o conteúdo ele é bem mais abrangente quando nós nos inspiramos nestes registros europeus. Então, finalmente, o regulamento ele acaba por trazer uma flexibilização de obrigação mais palpável do que as demais que nós vimos nos outros vídeos. E a próxima obrigação flexibilizada pelo regulamento é sobre a comunicação de incidentes de segurança pelos agentes de tratamento de pequeno porte. E nesse sentido, o regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não nos diz como será modificada ou flexibilizada essa comunicação de incidentes de segurança. O fato é que na LGPD já existe uma especificação do conteúdo da comunicação dos incidentes de segurança, são 8 itens, se eu não estiver equivocada, 8 itens que a LGPD traz. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exige mais alguns itens que não estão lá na LGPD e dá um total de quase 13 ou 14 itens que a empresa deve comunicar, né? Deve estar no conteúdo dessa comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu imagino que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dentro da flexibilização dessa comunicação, talvez flexibilize a comunicação aos titulares ou então até as medidas que devem ser implementadas posteriormente ao incidente de segurança. Mas aqui nós estamos só no achismo, realmente nós teremos que esperar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela efetivamente diga em que exatamente será flexibilizado e como será esse procedimento simplificado, porque é só isso que o regulamento dispõe. E, finalmente, com relação ao encarregado de proteção de dados pessoais, o regulamento ele é extremamente claro no sentido de que os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar um encarregado de proteção de dados. Se os agentes de tratamento de pequeno porte não indicam o encarregado, então esse agente deverá disponibilizar um canal de comunicação com o titular dos dados, que uma das principais funções do encarregado de proteção de dados pessoais é justamente receber essas comunicações, receber o titular dos dados pessoais, as petições dos titulares dos dados pessoais e respondê-las. Bom, se a empresa indicar o encarregado de proteção de dados pessoais, só vai existir benefício para elas. Por quê? Porque em caso de procedimento administrativo sancionatório, a indicação do encarregado de proteção de dados pessoais será considerado como uma política de boas práticas e governança, ou seja, a NPD levará em consideração o fato da empresa ter um encarregado de proteção de dados pessoais para sopesar aí a sanção, se for o caso, nesse procedimento administrativo sancionatório. Enfim, essas são algumas das obrigações que o regulamento traz e que flexibiliza para os agentes de tratamento e proteção de dados pessoais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo.